dia, querido Cardoso Franco, e bem-vindos a mais um Tats Gold. E hoje nosso programa está repleto de convidados. Você não pode perder. Estamos de volta. E hoje vamos falar sobre 4 grandes nomes da Bíblia. Pessoas que fizeram diferença no seu tempo. Quer saber quem são? Bota na tela. Nossa primeira entrevistada é a Rainha Esther, que intercedeu pelo seu povo. José, o menino que foi vendido como escravo e se tornou governador do Egito. Davi, um dos maiores reis de Israel. E Daniel, um dos maiores intercessores da Bíblia. E o mais interessante de tudo é que todos eram jovens. E agora vamos para um recadinho para você. Poluição. Sensação de deserto. Mas você não é um camelo. E aí a rinite começa Nós podemos ajudar. Apresentamos papel higiênico de cabeça anatômico. Comporta um rolo inteiro, fácil de prender e serve para todo tipo de cabeça. Apenas R$ 9,99. Adquira o seu. Estamos de volta. E para falar um pouquinho sobre atualidades, eu tenho aqui comigo no estúdio o Rodrigo Lato de Manfrinex. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Lato. Obrigado, Tati, pelo convite mais uma vez. E, aliás, parabéns, seu estúdio está maravilhoso, Obrigada. Tudo novinho, o seu modelito também, seu cabelo então nem se fala. Obrigado pelo convite. Obrigada. Seu cabelo também tá incrível, fez o quê? Economia. Economia. Eu não poderia deixar hoje de falar do assunto do momento. Olimpíadas? Não. Feijão. O que é que está acontecendo com o nosso feijão? Verdade. O Brasil tem passado por um momento nunca antes visto na história desse país, que é uma crise de desabastecimento. O que está acontecendo? A gente tem comido feijão quase na mesma quantidade que tem sido produzido. Então, o que acontece? Quando aumenta a demanda, aumenta o preço. Por quê? Porque a gente não tem a quantidade de feijão disponível para todos nós comprarmos. Mas eu acho legal a gente ouvir a opinião dos nossos especialistas sobre política e economia, né? É claro que com a gente no estúdio temos o Alan Dolentas de Real. É com você, Alan. Realmente feijão tá muito caro. Eu pararia de comer feijão. Até porque feijão dá gases. Política. Pois é, Tata. Vamos falar um pouco sobre Lava Jato, né? Isso tem deixado certamente muitos políticos sem dormir, né? E a última agora, sobrou finalmente para Dilma. O que aconteceu? Os ex-marqueteiros, né, da campanha em 2010, o seu João Santana e a mulher dele, Mônica Moura, resolveram abrir o bico. E declararam lá para o nosso Sérgio Moro que simplesmente utilizaram dinheiro para fazer um caixa 2. E a gente sabe que essa questão de delação premiada e tudo mais, eles têm que comprovar. Então, assim, é mais uma bomba que estoura no nosso país, né? Mas nada mais do que justo nesse momento também, nós ouvimos a opinião dos nossos especialistas em política. É verdade. Para isso, a gente tem o Alan Delfim Filho. É com você, Alan. Pois é. Cada enxadada, uma minhoca. Esportes. Ei, olha aí as Olimpíadas às portas, né? Que bom, o povo tá bem motivado, a gente tem dinheiro pra caramba pra gastar com isso, né? Mas a Vila Olímpica tá pronta, tá bonita, os atletas já chegaram, a grande maioria deles. É uma pena que a Rússia foi desclassificada ali por conta do doping, mas a gente vai ter grandes atletas, né? E a gente fica naquela expectativa, quem serão os grandes medalhistas? E para isso, acho nada mais justo do que a gente pedir a opinião para um dos maiores especialistas no mundo no tema Olimpíadas. Que tal? Verdade. Ele é um grande comentarista. Alan, bola na caçapa, é com você. Natação?
Basquete? Judô? Maratona? Ginástica olímpica? Tênis? Futebol? Vai, Corinthians! Voltamos já já, depois de um recadinho. Como é difícil acordar cedo todos os dias. O despertador toca e você... Ai, não quero acordar. Ai, tá tão gostoso esse soninho. Mas você tem que acordar. Queira ou não queira, tem que acordar para trabalhar. Pode ficar um pouco zangado, mas tem que acordar. E como nós podemos ajudar? Nós podemos ajudar. Conheça nosso super, hiper, mega blaster despertador. Bom dia, Cinderela. Você escolhe 5 velocidades. Vem com manual para montar a engenhoca e a mão é flexível. Mas se o seu sono for pesado, você pode trocar a mão de borracha por uma mão de madeira. Apenas R$ 199,99. Não perca esta oportunidade. Bom dia, Cinderela. Nunca mais você vai perder a hora. Estamos de volta! Quem é Esther? Esther era uma bela órfã judia que viveu na Pérsia durante a época histórica que seu povo estava voltando a Canaã, saindo do exílio babilônico. Ela, como José no Egito e como Daniel na Babilônia, foi grandemente usada por Deus para livrar seu povo da aniquilação. Dentre outras coisas, ela preparou o terreno para Esdras voltar a Jerusalém, cerca de 16 anos depois, e para Neemias reconstruir os muros de Jerusalém, cerca de 30 anos depois. Essa moça foi grandemente usada para mudar a maré de toda a história. A oportunidade de Esther surgiu quando ela ganhou um concurso de beleza realizado com representantes de 127 países e províncias do Império Persa, para eleger uma rainha. Olá, Esther, é um prazer tê-la aqui conosco. Você pode contar um pouquinho sobre como foi sua vida naquela época? Sim, naquela época o povo ele era tratado como nada. Então eles nos perseguiam e queriam acabar com a gente de qualquer jeito. Então foram tempos muito difíceis. E você pode fazer uma comparação com os problemas de antigamente e os problemas que você tem agora? Sim, bom, a perseguição era o principal. Eu poderia ficar em casa segura, sem falar nada, mas eu não poderia deixar o meu povo sendo destruído. Então nós não podemos nos acomodar e o que acontece muito hoje em dia é que os jovens cristãos, eles não querem ser taxados como cristãos. Então, por causa disso, nós perdemos muitos deles para o mundo. E como você solucionou essa questão da perseguição e tudo mais? Bom, eu fiz 3 coisas. Primeiro, eu orei e jejuei. Depois, eu contei para o rei que eu era judia, coisa que ele poderia me matar por causa disso. E depois, quando o homem chamado Amã ele resolveu que ele ia tentar destruir o meu povo, eu contei para o rei me escutou e mandou matá-lo. E você poderia deixar uma mensagem pra gente aqui do programa? Sim, bom, com a oração, a inteligência que vem de Deus e a humildade, vocês podem conseguir tudo. É isso aí, a jovem Rainha Esther, pessoal. E vamos para mais um recadinho para você. Lembra do perrengue que passamos? Ficamos quase sem água, nossos reservatórios vazios, nossos riachos, rios, córregos ficando vazios. Temos que economizar e precisamos continuar economizando água. Mas como fazer isso? Como fazer isso de uma forma eficiente? Nós podemos ajudar. Apresentamos o único, o verdadeiro guarda-chuvas. Por quê? Porque ele guarda a chuva. Isso sim é um guarda-chuva. Isso não é um guarda-chuva. Isso é um guarda-chuva. Guardará toda a água que cair sobre vossa cabeça.
O produto vem com receptor da chuva, vem com uma tubulação que conduzirá a água para o receptáculo de armazenamento. Portanto, seus problemas acabaram. Por apenas R$ 99,99 você nunca mais terá problemas de abastecimento com água. Estamos de volta! Quem é José? A sua vida foi totalmente incomum. Ele foi simplesmente vendido para ser escravo no Egito quando tinha 17 anos. Passou os 13 anos seguintes como escravo e prisioneiro. Com apenas 30 anos de idade, se tornou governador da maior civilização do mundo daquela época. Viveu e reinou no Egito durante 80 anos. Sofreu muito quando era jovem por ser filho preferido de Jacó. Seu pai presenteou ele com uma túnica muito bonita, que gerou ciúmes nos seus irmãos, que cometeram o absurdo de jogarem ele no buraco e mentirem para o pai dizendo que José tinha sido morto por um animal. Que história, hein? Seja muito bem-vindo, José. Muito obrigada por vir. Eu que agradeço o convite, Tati. Que história foi essa? Pois eu sofri demais naquela época. E além de tudo isso que você contou, eu sonhava também, eu tinha sonhos, né? E toda vez que eu sonhava, eu via os meus irmãos ajoelhados diante de mim. E eu não tinha muita noção e eu contava isso para eles. Então você imagina o problema que eu causei ali com eles, né? Por conta de inveja e tudo mais. Então sofri demais. E você pode comparar os problemas que você teve antigamente com os problemas que você tem hoje? Os problemas que a sociedade tem hoje, né? Então veja só, eu fui vendido, a minha família não me entendia, os meus irmãos, pelo menos até os 17 anos, que foi quando eu fui vendido, eles me odiavam, né? Eu fui escravo. Só que no final das contas, eu acabei me tornando uma das pessoas mais importantes do Egito. Então, o que eu posso fazer? A gente pode comparar com os nossos dias? Hoje em dia, a gente vê as pessoas correndo atrás de luxo, a gente vê arrogância, a gente vê as pessoas por muito menos, por muito pouco, se tornando superstar, ficando por cima das outras pessoas, querendo puxar tapete. E não só no meio secular, mas no mundo cristão também, né? Então, eu tenho feito muito essa comparação. A pessoa ela ganha alguns cargos, ela ganha alguma certa posição, seja inclusive nas igrejas. E isso acaba fazendo com que ela ache que é uma pessoa superior. E por conta disso, muita gente tem se perdido, né? É verdade. E como você resolveu seus problemas? Eu tive foco, né? Eu me mantive sempre observando as coisas de Deus, né? Sempre fiel às promessas que me foram feitas, desde moço. Então eu passei por baita de um perrengue, como você já falou, só que eu sempre mantive aquela essência, né, que é servir a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar. Inclusive, eu tive problemas sérios, né? Eu tive uma pressão quando eu trabalhava na casa lá de Potifar, era um problema sério, porque a mulher dele veio para cima de mim, né? Então, imagina, um jovem tendo uma abordagem dessa de uma outra mulher, né? Mas não, eu fugi. Né? Eu fugi por quê? Porque eu sei em quem tenho crido. Você está certíssimo. Você poderia deixar um recadinho pra gente aqui do estúdio? O recado é esse, né? Os tempos são outros. Então a gente tem internet, redes sociais, você tem a banalização daquilo que antigamente era santo. Na verdade, antigamente não, sempre foi santo, né? Então, por conta disso, o que eu poderia dizer é: mantenha-se naquilo que você aprendeu, na sua fé, isso desde sempre. Você vê que muitas vezes as pessoas elas até se perdem, mas elas têm a oportunidade de voltar e continuar no caminho. Muita gente não tem essa oportunidade. Então a minha mensagem é: você que começou nos caminhos do Senhor, não desista, independente das coisas que tem ao nosso redor. A gente sabe que existe uma coisa muito melhor esperando pra gente lá na frente. É verdade, é uma grande mensagem. José do Egito, pessoal. Voltamos já, depois de um recadinho. E nunca se lambuzou ao comer macarrão. Sim,
Comer macarrão pode ser uma coisa muito perigosa para as nossas roupas. E ainda mais quando não percebemos e botamos praticamente o cabelo dentro do prato. Mas adivinhem? Nós temos a solução. Apresentamos o revolucionário babador de cabeça. Você nunca mais sujará o seu cabelo enfiando dentro da comida. Temos em várias cores, modelos, extremamente flexível e caberá no seu bolso por apenas R$19,99. Não passe mais vergonha. Compre agora. Babador de cabelo. Estamos de volta! Quem é Davi? Aproximadamente há 3.000 anos atrás, um moço se tornou rei de seu povo. Ele já havia enfrentado grandes perigos, tendo lutado com leões e ursos quando era pastor de ovelhas, e tendo derrotado um gigantesco filisteu que tinha 2,70 metros de altura. Esse moço, Davi, ainda era bem jovem, já era compositor, músico, guerreiro e estrategista militar. Mais tarde, ele iria governar os 12 tribos de Israel durante 40 anos e expandir seu reino do rio Eufrates até a fronteira do Egito. Reconhecido como o maior rei da história de Israel, ele é chamado também do doce cantor de Israel, e nas escrituras ele é chamado como profeta de Deus. Tudo isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás, e temos a honra de conversar com ele por telefone. Como foi isso, Davi? Pois é, Tati, antes de mais nada, boa noite, né? Prazer estar falando com você e com o teu público, embora não possa estar presente aí com vocês no estúdio, né? Mas é isso, minha vida ela começou muito cedo, né? Então todo mundo sabe que eu fui ungido muito cedo como rei de Israel, que eu tive ali as minhas encrencas com os bichos, né? Com animais no deserto que queriam devorar. Cuidei muito tempo de ovelha também, né? E já muito cedo já fui lutar no exército. Então assim, tive uma juventude bem precoce. Mas o que a gente pode perceber é o seguinte: quando Deus ele tem um plano estabelecido, faça chuva ou faça sol, esse plano ele é cumprido. Então tudo que eu passei foi tudo para ir me ensinando para que eu conseguisse atingir o próximo nível, né? Então eu cuidava de ovelhas, eu aprendi a liderar, eu fui fazendo as coisas e conforme as coisas foram acontecendo eu fui sendo preparado por Deus para atingir os seus objetivos, né? Também fiz muita coisa errada, a gente sabe disso, mas eu sempre confiei nas misericórdias de Deus, né? E sempre me arrependi confiando nisso, né? Que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Nossa! E você consegue comparar seus problemas de antes com problemas de agora? Bom, primeiro de tudo, as coisas elas não caem do céu, né? Por mais que Deus tenha feito todas as promessas que ele fez e por mais que tivesse certeza que essas promessas seriam cumpridas, eu tive que lutar, né? Então, uma das coisas que a gente acaba vendo é que as pessoas elas acabam se sustentando em cima de promessas, mas elas não lutam, né? E uma das coisas que também acho que era difícil lá atrás e também é difícil agora, e é possível fazer uma comparação, é a questão de você se manter nos caminhos do Senhor. Principalmente para vocês jovens que nasceram na igreja, né? E que começam a trilhar o caminho desde cedo. Agora, assim como vocês, eu também vivi muitas coisas na minha juventude, né? Tive muita oportunidade de largar tudo, mas eu me mantive ali firme nas promessas. Como foi que você resolveu seus problemas? Bom, Tati, não existe uma outra forma de resolvermos os nossos problemas a não ser buscando continuamente as orientações e entregando o nosso caminho ao Senhor. Foi isso que eu fiz a minha vida inteira, sempre me voltando para Deus, sempre colocando os meus problemas para Ele e sempre pedindo sabedoria. Então você pode ler nos livros, né, em Salmos,
passagens do tipo: Davi fortaleceu-se no Senhor. Quer dizer, Ele era o meu refúgio, eu sempre voltava os meus olhos para Ele, para todos os problemas, para tudo aquilo que eu ia ter que enfrentar. E não só em oração, mas eu também fui abençoado com o dom de louvor, de louvar, né? Vocês sabem, quando eu tocava ali na presença de Saul, quando eu tocava a minha harpa, os espíritos que atordoavam ali, que atormentavam o Senhor, se afastavam. Então, assim, eu aliava sempre oração, louvor e confiava plenamente naquilo que Deus tinha prometido. Você poderia deixar uma mensagem pra gente? A mensagem ela é muito simples, né? A gente vive num mundo complicado, com uma série de atrativos, uma série de coisas que fazem com que nós, principalmente vocês jovens, desviem a atenção e as prioridades de Deus para outras coisas com menor importância. Então a mensagem é: não deixe que isso aconteça. Não vá pensando que Deus vai fazer isso por vocês, porque não vai. Esse é o nosso papel. Nós temos que fazer as escolhas certas para que a gente tenha uma vida realmente de valor e que a gente esteja diante da proteção divina, né? Então a mensagem é essa: pensem bem, se desviem do mal, não deixe que esse mundo engula a fé de vocês. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço, Tats. Eu agradeço mais uma vez aí pelo convite e espero ter colaborado aí com o seu programa. É isso aí, pessoal. Davi. Voltamos já, depois de um recadinho. Não existe nada pior neste mundo. Não existe nada que nos dê mais raiva do que passar manteiga no pão e acontecer isso. Por quê? Porque a manteiga está dura. E o que você faz? Pega a manteiga e chucha no micro-ondas. Não, isto não está certo. E adivinhe? Sim, nós temos a solução. Gostaríamos de apresentar o revolucionário bastão de manteiga. Acabaram seus problemas. Super fácil de usar. Portátil, caberá no seu bolso e temos ainda em várias opções. Não deixe de adquirir bastão de manteiga e faça as pazes com o seu pãozinho de forma. E não deixe de experimentar o exclusivo bastão de manteiga da aviação. Já vem com as asas. Estamos de volta. Quem é Daniel? Daniel foi um dos moços sangue nobre que foram levados à Babilônia por ocasião do primeiro cativeiro. Naquela época, ele tinha cerca de 18 anos. Nada se sabe sobre sua família, mas esse jovem andou com Deus e se tornou um dos maiores profetas e intercessores de todos os tempos. Com apenas 15 anos, embora muito jovem, ele adquiriu tal fama por sua fé e intercessão como profeta de Deus, que Ezequiel compara na palavra com Noé e Jó, apresentando os três como um dos maiores intercessores da história. Embora ele tenha enfrentado dificuldades como o cativeiro da guerra, logo na mocidade, ele foi um dos maiores e mais puros personagens da história. Como era a sua vida naquela época, Daniel? Pois é, a minha história é um pouquinho diferente do que os irmãos aqui falaram. Eu fui uma figura pública, eu era nobre por mais de 70 anos. Entretanto, eu perdi tudo que eu tinha e virei prisioneiro na Babilônia. Tentaram me infectar com comida oferecida aos deuses de lá, mas eu resisti e por isso Deus me abençoou. Eu também fui para a Cova dos Leões, como muitos sabem, e minha fidelidade falou por mim. E por isso Deus me ajudou e eu fui salvo, agora eu estou aqui. E você consegue fazer uma comparação com os dias de hoje? Pois é, Tats. A tentação de se contaminar com a ordem mundana sempre foi a mesma, apesar dos anos terem se passado. E essas tentações, esses conflitos, caem em cima dos jovens que servem a Deus de qualquer geração.
E essas modernidades que a gente tem, que torna a vida mais luxuosa pra gente, elas não seriam problema. Desde que as pessoas se tornassem fiéis a Deus, apesar delas. Diz alguma mensagem pra gente? Sejamos leais a Deus, pois é infinitamente mais importante ser leal a Deus do que ser leal aos homens, pois tem uma eternidade inteira aguardando a quem é fiel a Deus. É isso aí, pessoal. Daniel. Voltamos já já, depois de um recadinho. Pois bem, talvez você esteja cansada de fazer a limpeza da sua sala. Você poderá resolver este problema de algumas formas. Primeiro, poderá comprar um robô. Sim, isso existe. Um robô inteligente que limpa a sua casa enquanto você se diverte. Entretanto, é muito caro. Outra opção talvez não seria a melhor opção. Portanto, sim, nós temos a solução. Macacão vassourinha. Não é legal? Enquanto o seu filho se diverte, vai limpando o chão para você. Não deixe de adquirir. Como é um produto infantil, estamos em promoção. Módica quantia de R$ 999,99. Não deixe de adquirir o Macacão Vassourinha. Estamos de volta! Gente, semana passada eu fui no lançamento do novo livro da Amandita Oxítona de Onomatopeia e tudo tava maravilhoso. Até consegui uma entrevista exclusiva com ela. Confira a matéria. Eu estou aqui no mais novo lançamento do livro da nossa queridíssima escritora Nandita Oxítona de Onomatopeia. Tudo bem, Nandita? Tudo bem, Thales. Ai, que bom. Então nos conte um pouquinho sobre esse novo livro. Bom, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado por estarem aqui prestigiando o lançamento do livro. Bom, o livro, e no meu lugar o que você faria, é na verdade uma coletânea com histórias de personagens bíblicos que viveram conflitos e apresentando também os pontos mais marcantes das suas histórias e como eles resolveram esse conflito. Na verdade, é um livro de estudo para jovens que eles podem estar estudando individualmente ou em grupo para estarem discutindo as questões que são apresentadas no livro. Porque hoje em dia, muitos de nós, jovens ou não, temos conflitos e muitas vezes não sabemos como resolvê-los. Então, ficam as perguntas. E eles têm muitas histórias marcantes, como a história de Esther, que era uma jovem judia, e ela foi para o meio de um povo totalmente contra os seus costumes para tentar libertar aqueles que estavam cativos. Então, isso foi uma decisão que ela teve que tomar. Ela poderia ter ficado quieta na dela, mas ela escolheu tomar essa decisão e enfrentar. E o que é de mais marcante na história dela foi o posicionamento. Porque nós, hoje em dia, diante de conflitos, a nossa primeira reação é resolver com as nossas próprias forças, com a nossa própria inteligência, e ela não. A primeira reação que ela teve foi orar e jejuar. Convocar o povo para orar e jejuar, para ir e tomar as demais atitudes que tinham que ser tomadas. Daniel, que é uma outra história, ele também estava no meio de um povo que não era o seu, e ele foi tentado a adorar deuses estranhos. E ele não adorou. Ele resolveu, apesar de tudo e com tudo,
permanecer fiel a Deus, ao Deus único e verdadeiro. E ele teve consequências com isso. Foi jogado na cova dos leões. Só que a consequência que ele teve que passar, ela trouxe bênção para aqueles que eram contra Daniel. Porque por causa do que aconteceu com ele, dele permanecer vivo dentro da cova, o rei reconheceu que ele estava sendo guardado por Deus. E por conta disso, o rei reconheceu a grandeza de Deus. Davi, ele teve várias oportunidades de matar Saul, que queria matá-lo, mas ele escolheu não matar, simplesmente porque ele sabia que Saul era um escolhido por Deus, mesmo depois de um certo tempo não fazendo o que Deus queria que ele fizesse. Mas ele continuava sendo escolhido por Deus, porque foi Deus quem colocou ele no reinado, no trono. E Davi, ele simplesmente falou: eu não posso matar Saul, porque senão o peso da mão de Deus vai vir sobre mim. E ele não, simplesmente continuou na fidelidade dele com Deus, cometeu erros, sim, mas reconheceu todos os seus erros e pediu perdão. Assim como nós cometemos, estamos sujeitos a cometer erros todos os dias. E nós, cometendo esses erros, temos que pedir perdão a Deus e pedir para que Ele não nos permita cometê-los novamente. E ter sabedoria de discernir até onde nós podemos ir e onde nós devemos parar. Então, essa é a mensagem principal do livro. Que todos os personagens que estão ali agrupados, eles tiveram os mesmos conflitos que nós temos hoje, e eles souberam resolvê-los porque eles tiveram a sabedoria de Deus. E nós, hoje, também vamos passar por esses ou por outros conflitos e vamos também saber resolvê-los se nós tivermos a sabedoria de Deus. Essa é a mensagem principal do livro. Verdade, Nanda. Tem muita verdade no que você falou e eu creio que vai ajudar muitos jovens. Muito obrigada por essa entrevista. Muito obrigada por me receber aqui no seu lançamento. Hoje é seu grande dia. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu que agradeço. E antes do fim do programa, vamos receber a nossa queridíssima chefe, super recomendada, Sabrina Jomelete, muito famosa por seus pratos gourmets. Sabrina, entra aqui. Então, o que você tem hoje pra gente? Bom, e esse foi o programa de hoje, repleto de pessoas com grandes histórias e com elas grandes ensinamentos para o povo de Deus do século XXI. Apesar dos tempos serem outros, devemos entregar nossa vida assim como eles fizeram, que Ele falará conosco também. Nós temos o livre-arbítrio, assim como eles tiveram no tempo deles, o direito de escolha, o direito de fazer ou não, o direito de seguir ou não, e nós, como cristãos, devemos pedir a sabedoria de Deus, para que possamos agir conforme a vontade dEle, e não a nossa. Muito obrigada por assistir mais um Café da Manhã dos Jovens comigo, Tats Gold. Muito obrigada e até a próxima!